Olá, estudante. Nessa primeira aula do curso de cálculo, eu queria falar para vocês um pouco sobre as origens dessa disciplina. O interesse pelos problemas que vieram a originar a disciplina de cálculo começou na antiguidade, ainda com os filósofos gregos. Todos esses problemas que os filósofos gregos abordaram, eles tinham origem em em uma dificuldade de lidar matematicamente com o conceito de infinito. Então, essa dificuldade originou aparentes paradoxos, como a gente vai ver aí no próximo slide. Então, um dos filósofos gregos que originaram os problemas do cálculo foi o Zenão de Eleia. O Zenão era discípulo de um filósofo grego chamado Parmênides, e a principal ideia da filosofia do Parmênides é que todo movimento, toda mudança é uma ilusão. Então, para Parmênides, a realidade das coisas é estática, nada nunca muda, de fato. E o Zenão, ele, como discípulo de Parmênides, ele seguia essa mesma ideia, mas além disso, o Zenão ele criou situações hipotéticas que ilustravam essa ideia de que o movimento é ilusório. Então, uma das situações que o Zenão pensou é a seguinte: imagina que você tem Aquiles, que era um herói, né, da mitologia grega, e que era um homem dotado de super força, super velocidade, era como se fosse um Capitão América daquela época. Então, imagina que você tem o Aquiles perseguindo uma tartaruga. O Aquiles começa de um ponto A e a tartaruga começa a se mover de um ponto B um pouco à frente, como está ilustrado aqui na figura. Então, ele pensou que quando Aquiles se desloca em direção à tartaruga, a tartaruga também se desloca. Então, quando Aquiles atinge o ponto inicial em que a tartaruga está, a tartaruga já se moveu um pouquinho, como você pode ver aqui nessa ilustração aqui de baixo. E se Aquiles se mover um pouco mais na direção da tartaruga, quando ele chegar nesse ponto onde ela está agora, a tartaruga já vai ter se movido um pouquinho. Dessa forma, ele conclui que Aquiles não deveria nunca alcançar a tartaruga, por esse raciocínio. Ora, como na vida real a gente vê o tempo todo, né, que se uma pessoa se move mais rápido, ela conseguiria, né, alcançar essa tartaruga, então só pode ser porque o próprio movimento é ilusório. Nunca houve movimento de fato, Aquiles nunca se moveu e nem a tartaruga se moveu. E o que a gente experimenta como movimento é uma ilusão. Uma outra forma de enxergar esse aparente paradoxo é pensar em Aquiles se movendo de um ponto inicial, que eu marquei como 0, até um ponto final, que eu marquei aqui nessa linha como se fosse F. Antes de começar a pensar nisso, vamos refletir um pouco sobre uma coisa, um aspecto, né, do conceito informal de infinito. Então, que está aqui dentro desse balãozinho, onde você tem aqui esse símbolo que representa o infinito, vezes essa letra grega, epsilon, que aqui representa uma quantidade qualquer, e você tem que infinito vezes essa quantidade qualquer vai ser sempre infinito, né? Então, é a ideia intuitiva de que, por exemplo, se eu tenho uma quantidade infinita de moedas de 1 centavo, eu consigo formar com essas moedas uma fortuna tão grande quanto eu queira, né? 1 milhão, 1 bilhão, né? Mais dinheiro do que já existiu, né? E tudo isso com moedas de 1 centavo. Então, se eu tiver uma quantidade muito grande, infinita dessas moedas, eu formo uma fortuna tão grande quanto eu quiser. Então,
Então, ou seja, tá aí, né? É o que está escrito. Infinito vezes essa quantidade muito pequena vai ser infinito. Voltando aqui para o Aquiles, a gente vê que ele começa no ponto zero e para se deslocar até o ponto final, ele teria que passar, claro, pelo ponto médio aqui do segmento. Bom, e quando ele chega no ponto médio, para ir do ponto médio até o ponto final, ele teria que passar pela metade dessa distância, né, que é 3/4 de f. E quando ele chegasse em 3/4 de f, aí ele ia ter que passar pela metade aqui desse segmento. E assim por diante, de modo que sempre faltaria um pouquinho para ele chegar até o f. Ou, olhando de outra forma, você teria aqui uma soma de infinitos segmentos muito pequenos e, segundo aquela ideia que a gente discutiu agorinha, então uma quantidade infinita desses pequenos segmentos formariam um segmento de comprimento infinito, o que é absurdo, né? O que é ilógico, né? Porque as pessoas, na vida real, a gente observa as pessoas se deslocarem entre dois pontos, né? Então, como esse deslocamento gera um paradoxo dessa forma, seguindo essa linha de raciocínio, então é porque esse movimento não pode existir, certo? Ou seja, todo movimento é ilusório, é uma ilusão da nossa percepção, da nossa mente. Era assim que Zenão e Parmênides pensavam, e essa filosofia tem origem matemática, né? Bom, claro que toda essa ideia de que o movimento ele não pode existir, ela não está de acordo com a nossa experiência, né? Outro filósofo que abordou questões que hoje pertencem à disciplina de cálculo foi Arquimedes. Um dos problemas aos quais Arquimedes se dedicou foi ao problema da quadratura da parábola. E usando uma técnica que hoje é uma técnica do cálculo, né? Então, na época não existia essa disciplina, mas hoje em dia essa técnica que o Arquimedes usou, ela pertence ao cálculo, tá bom? Então, a partir disso ele desenvolveu esse teorema que está aí. A área do segmento parabólico é 4/3 da área de um triângulo com a mesma base e a mesma altura. Bom, isso é uma coisa que está dentro do assunto de integrais, que é uma coisa que a gente vai ver mais para o final do curso, tá? Eu só queria citar essa teoria aí do Arquimedes. A invenção do cálculo, como a gente estuda hoje, como a gente vai ver no curso, ela começou com dois matemáticos, Isaac Newton e Leibniz. Os dois simultaneamente criaram o que hoje em dia é entendido como o cálculo, né? Eles trabalharam ao mesmo tempo, mas um não tinha conhecimento do trabalho do outro. Por isso que o cálculo é atribuído aos dois. E a ideia deles do estudo do cálculo, principalmente do Newton, tem a ver com o estudo da velocidade instantânea de um móvel, né? Então, quando você tem um objeto que se desloca, né? Esse objeto, a velocidade dele pode variar, mas em cada momento ele tem uma velocidade definida, né? Se você está lá no carro e você observa o velocímetro do carro, né? Em cada momento ele vai indicar uma velocidade, né? Então essa seria a velocidade instantânea. Para tratar esse problema da velocidade instantânea, Newton imaginou que você mediria
a velocidade, a variação de posição em um intervalo de tempo muito pequeno, né? Ou infinitesimal, como se costuma dizer. Então, quando você mede a variação de posição nesse intervalo de tempo muito pequeno e você divide essa variação de posição pelo intervalo de tempo muito pequeno, isso vai ser uma aproximação da velocidade instantânea. Então, essa abordagem com infinitesimais que o Newton e o Leibniz eles faziam, ela não atendia aos requisitos formais da matemática já naquele tempo, né? Muitos matemáticos eles não aceitaram muito bem esse conceito. A formalização do cálculo foi aparecer muitas décadas depois com outros matemáticos como Cauchy e Riemann. Então é isso que eu queria falar sobre a história do cálculo e até a próxima aula.